Queridos alunos do ITEMA, sejam todos bem-vindos para mais uma aula complementar, aula semanal complementar do nosso curso médio em Teologia, finalizando a nossa disciplina de Gênesis, Teorias da Vida e do Universo. Na última aula semanal, nós falamos a respeito da teoria criacional, que é aquela teoria bíblica, cristã, que acredita, que atribui a Deus a autoria, a criação de todas as coisas. E nós falamos que dentro do criacionismo existem pequenas subteorias, vamos dizer assim, que fazem com que os próprios criacionistas discordem entre si. E nós falamos sobre a teoria de uma terra antiga, falamos sobre a teoria de uma terra jovem e falamos sobre o criacionismo evolucionista. Na aula de hoje, levando em consideração, tendo em vista que todos nós acreditamos, sem dúvida nenhuma, que Deus é o grande autor de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que a gente enxerga e observa, eu quero na aula de hoje mostrar para vocês, à luz da ciência, obviamente, o quão complexo é a vida humana. Ou seja, o quão perfeito é aquilo que Deus fez e nós acreditamos que foi Ele que de fato realmente fez. Então, na aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre a complexidade da vida humana. Bom, uma das maiores discussões dos últimos tempos, do século XXI, enfim, dos dias atuais, já não é de hoje, fazem décadas que isso vem sendo debatido, é se de fato existe vida fora da Terra. E quando você pega para ouvir os principais especialistas, enfim, pessoas que entendem do assunto, todos eles, independente de acreditar ou não na existência de vida fora do nosso planeta, todos eles concordam em uma mesma coisa. Que para que haja vida em qualquer outro planeta, como há no nosso, como há na Terra, existe uma série de critérios que precisam ser obedecidos, porque tamanha é a complexidade para que possa existir a vida como de fato ela existe no nosso planeta. Não é assim tão simples, vai ter uma vida ali tem vida, porque existe toda uma complexidade por trás da existência da raça humana. Então eu quero por alguns minutos falar um pouco com vocês. Obviamente, novamente, eu friso isso aqui à luz da ciência, alguns critérios, tá, pessoal, que são inevitavelmente obrigatórios que haja em qualquer outro planeta para que possa existir vida como nós temos aqui no nosso planeta. O meu objetivo nessa aula não é necessariamente provar para ninguém, não é necessariamente convencer ninguém de que haja ou não vida em outros planetas. Conforme eu disse no início dessa aula, o meu objetivo é mostrar a vocês o quão complexo é existir a vida. Que existir a vida é inevitavelmente dependente de uma série de fatores que precisam ser obedecidos, ok? Bom, o primeiro critério, pessoal, ele está dentro de um quesito chamado de zona habitável. Então, um planeta, para que ele tenha vida, ele precisa estar em uma zona habitável. O que é isso? Estar a uma distância ideal do Sol. A Terra, ela está localizada nessa região, nessa zona chamada de zona habitável. Ou seja, há uma distância ideal da Terra entre o Sol para permitir, obviamente, a existência da água no estado líquido.
Se a Terra estivesse, só para que vocês entendam, um pouco mais próxima do Sol, nós teríamos temperaturas extremamente altas. E se nós estivéssemos um pouco mais distante, haveria um congelamento total. Então nós estamos a uma distância considerada pelos cientistas como ideal. Esse é o primeiro critério. No segundo critério, nós poderíamos citar a nossa atmosfera. A atmosfera do nosso planeta, a atmosfera da Terra, que é uma atmosfera complexa e ao mesmo tempo equilibrada. A nossa atmosfera ela é tão fundamental para a existência do nosso planeta que, para vocês terem uma ideia, ela protege contra a radiação solar, ela regula a temperatura, ela permite a respiração, ela mantém o ciclo da água. Olha que coisa interessante. A nossa atmosfera, segundo a ciência, ela tem uma composição fundamental para a existência da nossa raça humana, sendo 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e outros gases em menores quantidades. Para vocês terem uma ideia, sem essa atmosfera que nós temos, não haveria proteção contra meteoros, as temperaturas seriam extremas, ou mais altas, ou mais baixas, de maneira que a vida seria uma coisa impossível. Bom, além da zona habitável e da atmosfera, nós poderíamos citar também, não menos importante, a presença do oxigênio. O oxigênio ele é fundamental para a respiração de organismos complexos, como é o nosso caso. O oxigênio permite a produção de energia nas células, permite a manutenção da vida animal, não é? Para vocês terem uma ideia, não é só o fato de existir o oxigênio, mas é também a quantidade de oxigênio existente. Se houvesse, por exemplo, uma quantidade de oxigênio bem maior do que de fato há, haveria combustão constante. Se houvesse uma quantidade menor, organismos complexos não iriam sobreviver. Então, só para vocês terem uma ideia, não é só o fato de existir o oxigênio, mas é também a quantidade de oxigênio que existe no nosso planeta. Um outro critério importante também seria a água em estado líquido, não é? Levando em consideração que a água ela é indispensável para a vida. Ela atua como um solvente químico, meio de transporte para os nutrientes, regulador térmico, né? E a Terra ela possui em abundância a água, né, em diferentes estados. Líquido, que são os mares e os rios, sólido, que são as geleiras, gasoso, que é o vapor. Não é? Então, um outro critério aí fundamental para que haja existência da vida, pelo menos como a nossa, seria a água. Além de água em estado líquido, além da presença do oxigênio, além da atmosfera e da zona habitável, nós poderíamos destacar o campo magnético. A Terra possui um campo magnético que atua como um escudo. E esse escudo, que é o campo magnético, protege o nosso planeta contra os ventos solares, impede a perda da atmosfera, não é? Sem esse campo, por exemplo, nós não teríamos proteção contra a radiação solar. Essa, por sua vez, destruiria a vida, né? A nossa atmosfera seria gradualmente perdida, se perderia com o tempo, né? De maneira gradativa. Então, o campo magnético da Terra é também um ingrediente, um critério fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Gravidade adequada. Nós temos uma gravidade no nosso planeta suficiente para manter a nossa atmosfera, permitir a locomoção dos seres vivos, você ir de um lugar para o outro, não é? Para vocês terem uma ideia, se essa gravidade fosse mais forte do que ela é, a nossa vida seria bem dificultosa. Se ela fosse muito fraca, a nossa atmosfera escaparia. Então,
Não é só a gravidade, é a quantidade dela. Parece que alguém foi lá e pôs a dedo, na medida certa, do jeitinho que nós iríamos necessitar. Parece ou não parece coisa de Deus? Vamos interromper essa aula aqui durante alguns minutos para você pensar. Parece ou não parece coisa de Deus? Tudo que eu falei aqui agora. Será que tudo isso realmente é de fato coincidência? Como a ciência insiste em dizer? É coincidência, aconteceu e tal, e milhares de anos, é um processo de milhões e milhões e bilhões de anos. Será que realmente é só isso? Será que não tem o dedo aqui de um ser superior, supremo, todo-poderoso, como nós acreditamos ser o nosso Deus? Estabilidade do planeta. O nosso planeta, ele tem condições estáveis. A rotação é regular, dia e noite. Inclinação adequada, são as estações do ano. Órbita estável. E esses fatores permitem o quê? Equilíbrio climático, ciclos naturais. Olha que perfeição de Deus, pessoal. Composição química. Composição química do nosso planeta também, ela é fundamental e extraordinária, coisa de louco. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, esses elementos formam as bases da vida orgânica. Olha que coisa extraordinária. Novamente parece que alguém foi lá e pôs a dedo, montou a dedo do jeitinho que a gente ia precisar. E a camada de ozônio, que protege a Terra contra a radiação ultravioleta. Sem ela, danos ao nosso DNA, inviabilidade da vida na superfície. Enfim, o que nós temos aqui, pessoal, juntando todos esses elementos que eu citei, camada de ozônio, composição química, os elementos químicos presentes no nosso planeta, a estabilidade do planeta, a gravidade, o campo magnético, a água em estado líquido, presença de oxigênio, a nossa atmosfera e a nossa localização em uma zona habitável, com a distância ideal do nosso Sol, isso é nada mais e nada menos do que um ajuste fino. Ou seja, elementos necessários para que de fato a vida humana pudesse existir da forma como ela existe. E eu termino essa aula perguntando para você, diante de tamanha complexidade que é a vida humana, tanta coisinha necessária para que a vida pudesse existir na Terra como de fato ela existe, e olha que eu não estou falando aqui da complexidade do que é o ser humano. Eu estou falando aqui da complexidade para que um ser humano possa existir. Eu não estou falando aqui da complexidade que ele é. Os órgãos, os nervos, os neurônios, toda a parte física, mental, o funcionamento do nosso corpo, que é ainda mais coisa de louco. Talvez nós teremos em algum momento a oportunidade para falar desse assunto. Eu estou falando aqui da complexidade só para que uma vida nasça e possa ter o direito de existir. Será que realmente, diante de toda essa complexidade, nós não temos um ser todo-poderoso por trás disso daí? Será mesmo que a ciência vai continuar acreditando que tudo isso é coincidência? Que tudo isso aconteceu de forma muito natural e ocasional? Eu acho que não, né, gente? Bom, eu espero que essa aula tenha sido aí suficiente para você pensar e refletir no tamanho do seu Deus, no carinho, no zelo e no cuidado que ele teve na hora de preparar o ambiente para que você pudesse existir. E a nossa maior alegria é saber que todo esse ambiente excepcional preparado por Deus para que nós pudéssemos viver é um ambiente passageiro. A gente vai para um outro que consegue ser ainda bem melhor
do que aquele que nós estamos desfrutando agora. Que Deus abençoe você. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.